E antes do seu comentário, Augusto, vamos só trazer aqui mais alguns apoios anunciados hoje. O presidente candidato à reeleição Jair Bolsonaro recebeu nesta quarta-feira políticos de todo o país em Brasília para um café da manhã e formalização de alianças. Primeiro, o chefe do executivo recepcionou as mulheres que se elegeram para o Congresso Nacional e destacou a extrema importância feminina no Brasil e na política, recebendo o apoio delas. Depois, em coletiva, o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, Sérgio Souza, se posicionou e também declarou apoio do setor ao chefe do executivo. O agro é o grande pilar de sustentação desse país e tem responsabilidade com o desenvolvimento, com a geração de emprego, com a geração de renda, com a segurança jurídica, principalmente ao direito à propriedade e às liberdades de ir e vir nesse país, e nós não poderíamos tomar outra decisão. A bancada do agro no Congresso Nacional tomou um lado dos caminhos para a direita, dos caminhos com a retidão, com fé em Deus, dos caminhos da liberdade, dos caminhos da redução do custo de produção e da produção de alimentos de qualidade que chegue à mesa do cidadão brasileiro e que gere emprego e renda vendendo para mais de 200 países. Nós temos um só lado, que é o lado da liberdade, que é o lado do presidente Jair Bolsonaro. Estamos juntos nessa campanha, presidente. Bolsonaro ressaltou a importância do agro e da proteção do meio ambiente para um crescimento sustentável. Se as cidades forem destruídas e os campos preservados, estas voltarão a existir. Mas se fizermos o contrário, nada será sobrado dessa história. Ainda na manhã de hoje, Ibanez Rocha, governador do Distrito Federal, reeleito no primeiro turno pelo MDB, declarou apoio total ao presidente na busca pela reeleição e destacou a atuação do executivo no combate à pandemia. Não faltou recursos da União, do governo federal, para que a gente fizesse todo o trabalho de combate à pandemia, instalação de hospitais de campanha, compra de vacinas, compras de medicamentos. Os hospitais foram totalmente atendidos, só que no Distrito Federal foram cerca de 3 bilhões de reais que foram investidos só no combate à pandemia. Então a gente não tem o que reclamar, o governador que abrir a boca para falar do governo federal, o que diz respeito à atuação na pandemia, simplesmente não está falando a verdade. Porque eu acompanhei como coordenador do Colégio de Governadores, todos os estados receberam recursos para o combate à pandemia. Por fim, Ratinho Júnior, governador reeleito do Paraná, se comprometeu a buscar ainda mais votos a Bolsonaro no segundo turno. É um modelo importante para que o Brasil continue crescendo, se desenvolvendo e melhorando a vida das pessoas. Então, faço aqui, presidente, em meu nome, em nome da nossa população, na sua grande maioria, que pela segunda vez, já na eleição passada já tinha feito isso e nessa eleição fez da mesma forma no primeiro turno, deu uma esmagadora votação para o senhor. E a ideia é que a gente possa consolidar isso numa ampliação da votação no segundo turno, dando a vitória, ajudando a dar a vitória do presidente Bolsonaro nesse segundo turno. Além deles, Orlando Morando, prefeito de São Bernardo do Campo, cidade do ABC Paulista, declarou seu voto e apoio ao chefe do executivo e a Tarcísio de Freitas, em São Paulo. A cidade é conhecida por ser território de Lula devido ao Sindicato dos Metalúrgicos. E aí, Augusto, como é que está vendo esse trabalho de costuras do presidente para esse segundo turno? Vou aproveitar para comentar o apoio, completar meu comentário sobre o apoio do Fernando Henrique e depois tratar de outros assuntos aqui. O presidente Fernando Henrique foi alvo de declarações muito graves do presidente Bolsonaro no século passado. Ele deveria, pelo menos, conversar com o presidente Bolsonaro para saber se houve mudanças, porque houve. O presidente Bolsonaro do século passado era o mais feroz inimigo da privatização da Petrobras. Hoje é quem mais a defende. Agora, o Fernando Henrique sabe que o Lula não mudou. E o Lula não é, um democrata. Se não teria impedido que o MST invadisse, por exemplo, a pequena fazenda que tinha o Fernando Henrique em Minas. O MST ocupou e tirou fotos humilhantes para o presidente da República no exercício do cargo.
Segundo o próprio presidente Fernando Henrique, nesta entrevista que eu fiz com ele, e me espantou essa notícia, eu não lembrava, o PT votou contra todas as propostas que o governo apresentou no Congresso. Todas, repito. Inclusive a lei de responsabilidade fiscal. Inclusive o Plano Real. E o PT não mudou. Não mudou. O presidente Temer, ele está sendo absolutamente coerente. Um homem que é acusado de golpista, que sofre a campanha que o PT move contra todos os que não são do partido. Fora Temer. E o Temer tem conversado com o presidente Bolsonaro, ele tomou a atitude que ele deveria tomar. O Fernando Henrique deveria, ao fim da presidência da República, se afastar como os presidentes americanos. Não continuar ligado ao PSDB, que se mostrou um partido covarde. E o exemplo da covardia do PSDB, do oportunismo e da falta de coragem para fazer oposição é a conversão do Alckmin. Um carola aparente que agora fica cantando a Internacional Socialista. Quem defendeu a democracia durante todo esse tempo dos ataques que sofre do PSDB, do PT, dos jornais, do STF e do TSE, foi o Bolsonaro. O Bolsonaro cumpriu até decisões ilegais do STF. Enquanto isso, o PT se beneficiava delas. Até teve o candidato libertado, um ex-presidiário foi libertado para disputar a eleição. Então, defensor da democracia, o PT, essa não dá para engolir. O que eu queria registrar aqui é o seguinte: o agronegócio, detestado pelo PT, vem provocando mudanças visíveis, palpáveis, nas regiões em que é predominante. Eu tenho viajado muito pelas regiões aí do agronegócio e fico impressionadíssimo com o seguinte: a paisagem que se vê é a do Brasil do futuro. Oeste de Santa Catarina não há desemprego, pelo contrário, falta mão de obra. Os empresários de lá procuram, os empresários do agronegócio estão à procura de venezuelanos que têm uma qualificação melhor, estão publicando anúncios em outros estados, desemprego zero. Não se vê um único mendigo, um único faminto nas ruas das cidades que são beneficiárias do agronegócio. E fica aí o Lula falando em agricultura familiar, que é perfeitamente compatível com o agronegócio, deve existir ao lado do agronegócio, conforme dizem os empresários do agronegócio. Então eu acho que o presidente Bolsonaro deve ser visto também pelo que tem feito no governo, pelas ações que pratica, como disse o governador Zema. Há uma repórter da CNN que, querendo constrangê-lo, disse: mas o governador, o presidente Bolsonaro tem dito isso aqui, de 3 ministros, tem dito isso. Ele falou: olha, as pessoas dizem e eu prefiro olhar o que fazem. O caso do Lula, por exemplo, ele diz coisas muito boas, parece democrata, mas eu prefiro me basear no que ele faz. E aí silenciou a repórter e deu um bom argumento para todos os que só não apoiam o presidente Bolsonaro porque ficam buscando lá atrás coisas que ele disse. Eu prefiro coisas bem mais recentes feitas pelo Lula para orientar o meu voto. Você, Zé, em 2 minutos, que nos dias desses novos apoios anunciados hoje, a candidatura do presidente Bolsonaro, Zé? Olha, são apoios importantes porque esta fase inicial da campanha é a que vai ficar aí, a que vai definir qual é o retrato e qual é a expectativa.
A gente vê claramente que a ida do presidente Jair Bolsonaro para o segundo turno foi uma vitória. Isso é inegável, né? Houve um esforço sobre-humano do PT, usando todas as forças, atirando em antigos aliados como Ciro Gomes, para tentar ganhar no primeiro turno, porque sabia que isso aí seria definitivo. E isso aí é um retrato de uma nova arrancada, de uma eleição nova, que é o segundo turno de uma eleição. Então, assim, é inegável. Todo mundo aqui em Brasília se surpreende, inclusive. E o presidente Jair Bolsonaro está sabendo exatamente abrir o governo e dizendo: venham comigo, e todos estão entendendo essa mensagem.